alma da mãe Miranda é minha. Agora vou levar ele para o seu lugar devido. E se a gente pegasse uma das obras mais importantes da literatura mundial para analisar uma das vilãs mais complexas dos games de hoje? É isso que a gente vai fazer. Vamos à estrutura moral do Inferno de Dante Alighieri para tentar entender de verdade as ações da mãe Miranda lá de Resident Evil Village. E, claro, descobrir em qual cantinho do inferno ela iria parar. Bom, e aí já vem a primeira grande questão, né? Como é que se julga uma alma que, no fim das contas, nasceu de código de programação? Sabe? Como uma forma de pensar lá da Idade Média pode servir para uma criação totalmente digital? Será que dá mesmo para analisar a moralidade de um personagem fictício? A resposta, olha, está na própria obra de Dante, que é universal. A gente usa um sistema que foi pensado para julgar todo mundo. Porque, veja bem, o Inferno de Dante é muito mais do que só um mapa de castigos. É um sistema completo que avalia a intenção, a traição, a corrupção da razão. É uma estrutura que funciona até hoje porque ela não olha só para o ato, para o crime em si, mas para a natureza da falha moral. E é exatamente com essa lente que a gente vai analisar a jornada da Miranda. Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso. Mas, para essa nossa análise funcionar direitinho, a gente precisa combinar algumas coisas antes. Pensa nisso como as regras do jogo, sabe? Os fundamentos para esse nosso exercício de imaginação. Seguinte, primeiro de tudo, a gente vai tratar a Miranda como se ela tivesse livre-arbítrio, que nem o próprio Dante fez com figuras da mitologia na obra dele. Segundo, a gente precisa ter certeza que os crimes dela foram resultado de tipo um século de maldade calculada, e não só o luto descontrolado de uma mãe. E terceiro, isso aqui é crucial para a lógica do Dante, ela não se arrependeu de nada, lutou até o último segundo. Com essas bases firmes, agora sim a análise pode começar. Bom, agora a nossa descida começa pra valer. E pra gente achar o verdadeiro lugar da Miranda, primeiro a gente tem que passar rápido pelas categorias mais leves, digamos assim, de pecado. Os primeiros círculos do inferno, ali do 1 ao 6, são pra galera da incontinência. Basicamente as falhas de autocontrole. Luxúria, gula, avareza. Mas os crimes da Miranda não vêm da falta de controle. Pelo contrário, vem de um controle absoluto, frio, metódico. Ela não age por impulso, ela age por um plano. Então, pode esquecer, esses círculos aqui não são para ela. Tá, o sétimo círculo é o da violência. E aí a gente pensa, ué, mas é aqui? Sim, a violência foi, sem dúvida, uma das principais ferramentas dela. O massacre todo na vila, a criação dos Lycans, isso tudo a colocaria aqui com certeza. Só que, na lógica de Dante, a violência muitas vezes é só um meio para um fim. E quando ela é usada para cometer um pecado mais complexo, mais intelectual, como a fraude, aí o buraco é mais embaixo. E é assim que a gente chega no oitavo círculo, conhecido como Malebolge, o domínio da fraude. É aqui que o intelecto, que é um dom, é totalmente pervertido para enganar, para manipular. E olha, nessa categoria a Miranda não só se encaixa, ela é uma especialista. E o interessante é que a fraude da Miranda tem duas faces. De um lado, a gente tem a falsa profeta. Ela se passou por uma figura santa, uma mediadora de um deus negro, só para manipular uma vila inteira e transforma todo mundo em cobaia. Do outro lado, tem a alquimista biológica. Ela perverteu a ordem natural das coisas usando o parasita Cadu para basicamente falsificar a vida, transformando pessoas em experimentos monstruosos, tudo para ressuscitar a filha. Mas a fraude mais pesada dela foi bem mais pessoal. Vou manter nossa família segura, eu prometo. Essa frase chega a dar um arrepio. Quem disse isso foi a Miranda, disfarçada de Mia Winters, para o marido dela, o Ethan. Pensa nisso, ela se infiltrou na casa, na família, vivendo uma mentira completa. Essa falsidade, essa quebra de confiança tão íntima, é o que nos leva ainda mais fundo no inferno. E agora, a gente está na beirada do nono e último círculo do inferno. O lugar mais fundo, mais frio, reservado para o pecado que Dante considerava o pior de todos. Então, qual é o pecado supremo na visão de mundo do Dante? Não é o assassinato, não é a heresia. O que está lá no ponto mais baixo de toda a estrutura moral dele? Qual é o ato que, para ele, destrói a própria base do universo? A resposta é uma palavra: traição. A destruição da confiança. Para Dante, trair alguém que confia em você, será da família, da sua comunidade ou alguém que te recebe na casa dele, é a falha máxima. É o que ataca a cola que mantém a sociedade humana unida.
E essa tabela aqui deixa o argumento claríssimo. O nono círculo, o cóccito, é dividido em 4 zonas, cada uma para um tipo específico de traição. E a Miranda, bom, ela cometeu crimes que se encaixam em quase todas. Ela traiu a família dela, os 4 lords, que ela via só como experimentos falhos. Traiu a hospitalidade da família Winters, mas o crime mais grave dela, o que realmente crava o lugar dela aqui, é a traição contra a sua própria comunidade. A Antenora é a zona para os traidores da pátria ou da comunidade. E aqui está o pulo do gato. Miranda não era uma invasora. Durante 100 anos, ela era a própria vila, a líder, a protetora, a deusa deles. E no momento em que eles não serviam mais para o seu propósito, ela simplesmente sacrificou todo mundo. Ela quebrou o pacto social mais básico que existe. E isso, para o Dante, é uma traição de uma escala gigantesca. Mãe Miranda sempre nos protegeu. Por que isso está acontecendo? Essa nota, encontrada na casa de um dos aldeões, diz tudo, né? É a voz da vítima. É a confusão dolorosa de quem percebe que a pessoa que devia proteger se tornou o carrasco. É literalmente o som da traição em Antenora. Ok, já identificamos o principal crime dela. Agora, vamos para a consequência lógica disso dentro do sistema de Dante. Porque no inferno dele, o castigo nunca é aleatório. É sempre uma espécie de justiça poética. O nome desse conceito é contrapasso. O que isso quer dizer? Basicamente, a punição conversa com o pecado. O tormento eterno é um reflexo simbólico, e muitas vezes bem irônico, do que a pessoa fez em vida. Ou seja, o destino da Miranda no inferno seria um espelho perfeito das ambições e dos crimes dela. E a primeira punição é a pura ironia. A metamorfa, a mulher que podia virar qualquer coisa, que buscava o controle total sobre a biologia, agora estaria congelada para sempre num lago de gelo. Presa, em paralisia absoluta pela eternidade, sem poder mudar nenhum átomo do próprio corpo. Segundo a punição. Em vida, ela usou o megamicélio para criar uma rede de consciência tudo sob o controle dela, né? No inferno, essa conexão seria totalmente pervertida. Ela estaria ligada mentalmente a cada pessoa que ela traiu, cada lorde que ela descartou, mas agora para ser forçada a sentir o ódio e a dor de todo mundo sem parar e sem poder fazer absolutamente nada para controlar isso. Agora, talvez a punição mais cruel de todas. Imagine, congelada bem na frente dos olhos dela, uma imagem da filha, a Eva. Só que essa imagem nunca estaria perfeita. O gelo iria distorcer a visão, transformando a Eva nas mesmas monstruosidades que os experimentos dela criaram. Ela estaria para sempre perto do motivo de tudo, mas forçada a ver só o reflexo do seu próprio fracasso. E para completar, quem estaria congelado do lado dela? O Oswell Ian Spencer, o antigo aluno dela. Ele serviria como um espelho, um lembrete constante e debochado de que o legado dela não foi a ressurreição da filha, mas sim a criação da Umbrella Corporation e, consequentemente, um século de bioterrorismo global. E isso tudo nos deixa com uma última provocação. Se um sistema de 700 anos atrás consegue diagnosticar a moral de uma personagem de videogame com tanta precisão, o que será que ele diria sobre as fraudes, as traições, as ambições sem limites do nosso próprio mundo? A resposta, talvez, seja clara, até demais, e um pouco desconfortável.